Você tem acompanhado esse caso desde o começo. O que surpreendeu no início foi a tentativa, a entrada do TCU, que me parece completamente despropositada e sem nenhum arrazoado de legislação que permita a atuação do TCU na forma como ele entrou, e começou a se falar em desliquidação do banco. Ninguém tinha ouvido falar dessa expressão até outro dia. Que, para mim, isso afronta completamente o acordo brasileiro, porque vai deslegitimar o Banco Central e não só o sistema financeiro brasileiro, o sistema bancário brasileiro. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, que é um país hoje envolto em escândalos de corrupção, uma crise política imensa, o mundo até compreende, cada país tem seus problemas, mas você deslegitimar um órgão de controle, que sim, pode ter errado aqui ou ali, mas não na liquidação do banco, e você colocar em risco o sistema bancário nacional, me parece que passaria de qualquer limite jamais imaginado. Nós estamos essa possibilidade ainda digamos, latente, ela é razoável imaginar? É razoável imaginar que isso possa acontecer, Caute? Piotr, boa noite, doutor, boa noite ao nosso público. Não, pense em um absurdo, em Brasília vai ter, né? Então, é razoável pensar qualquer coisa vindo lá de Brasília, até porque há interesses tão espúrios nessa história do Banco Master, que sim, é bem provável que forças, vou usar um termo até do Jaino, forças ocultas, né, vão tentar desliquidar o Banco Master. Os interesses são bilionários, os interesses também das pessoas físicas, de políticos, de juízes envolvidos, são milionários e, portanto, eles vão fazer de tudo o que podem e também o que não podem para desliquidar o Banco Master, ou seja, para reverter uma decisão autônoma que o Banco Central do Brasil tomou utilizando suas prerrogativas, ou seja, em plena função de suas prerrogativas da independência do Banco Central, foi tomada essa decisão que o TCU, em tese, não teria nenhum tipo de legitimidade jurídica e também econômica e política para fazer isso. Mesmo assim, havia esta ameaça, nem tão latente assim, o ministro Jonathan Dias escreveu que existia a possibilidade de uma reversão, né, de reverter a decisão do Banco Central. Então ele deixou bem claro que ele estava com a caneta pronta para uma eventual desliquidação, coisa inédita no Brasil. Nunca a gente viu um banco sendo liquidado pelo Banco Central, ou seja, o banco falecer e depois ser ressuscitado por um órgão como o TCU. Inclusive, de um ministro, como o ministro Jonathan Jesus, o último ministro a ser nomeado no TCU, médico, sem nenhuma experiência no setor contábil, no setor bancário, no setor econômico, zero. E justo ele vai querer, ligado ao Centrão, porque foi apontado diretamente por Arthur Lira, que também está pressionando para tentar desliquidar o Banco Master. É óbvio que há um conflito de interesse gigantesco nessa história. Só pior é o conflito de interesse, ligando aquilo que o doutor estava falando, do Supremo Tribunal Federal, porque não é possível que o país como o Brasil, que superou tantos casos de corrupção, que já tentou fazer uma limpa dos excessos, dos abusos que a gente viu, né, do mau uso do dinheiro público, aceite que o ministro, como o ministro Dias Toffoli, que tem 2 irmãos e um primos que receberam diretamente dinheiro de um fundo gerenciado pelo Banco Master, esse mesmo juiz julgue o caso do Banco Master como relator. Isso é inaceitável em qualquer república, mesmo bananeira, ou que aceite que o ministro, como o Alexandre de Moraes, cuja esposa recebeu centenas de milhões de reais, tem um contrato de 130 milhões, por não fazer absolutamente nada. O único processo que ele atuou perdeu em 3 instâncias por difamação e possivelmente o processado vai pedir danos para o Banco Master, achar que esse ministro pode atuar de alguma forma nesse caso. Então, é óbvio que temos um conflito de interesse gigantesco lá em Brasília e é papel do Legislativo parar isso e colocar os ministros de volta no seu lugar.